nome é Guilherme, eu sou o atual CEO da Gami Conteúdo Digital. A Gami é uma agência de conteúdo sediada em Florianópolis. Nós abrimos as portas em 2016, nos posicionando como produtora de conteúdo, e a gente percebeu uma demanda do mercado de agência que entendesse um pouco mais a estratégia, não só da produção de conteúdo em si. A gente achou Inside num post do LinkedIn. O Henrique estava oferecendo uma consultoria gratuita para a gente entender como montar uma equipe de vendas dentro da empresa, e a gente estava exatamente nesse momento, sem saber exatamente como estruturar. Até então as vendas da Gami elas aconteciam de forma aleatória, randomizada, sem uma estrutura técnica, sem uma metodologia. A gente não entendia onde eram feitas, onde a gente perdia as vendas, ou então por que a gente convertia. Então a gente sentiu a necessidade de uma metodologia mais apurada, com as ferramentas corretas, para que a gente conseguisse fundar essa área de Inside Sales da Gami. O processo de vendas eles eram bem freestyle, assim. A gente chegavam os leads pelo nosso site e a gente atendia, mas não existia uma cadência de follows, não existia nada. Era tudo muito feito de acordo com a maré, digamos assim. A gente vendia bem, perdíamos algumas vendas sem entender um pouco exatamente o motivo, e com o crescimento da empresa a gente sentiu a necessidade de ter isso mapeado para que a gente conseguisse realmente melhorar essa conversão. Então, quando a Inside veio para a gente apresentou como fazíamos, né? Que era, como eu já falei, de uma maneira mais solta. E eles trouxeram para a gente essa visão de ter tudo organizado, de ter tudo mapeado, com os gatilhos bem estruturados. Isso facilitou que a gente conseguisse azeitar os nossos processos, refinar e com isso gerar mais conversão. A Inside nos ajudou a entender como buscar esses clientes na rua, né? Como fazer o outbound mais estruturado, ou até mesmo a ABM. A gente entendia muito pouco de leituras, dentro do nosso time a gente não tinha nenhum profissional de vendas, então eles trouxeram expertise, trouxeram conhecimento, trouxeram literatura, trouxeram metodologia para que a gente conseguisse fazer essa prospecção mais efetiva, né? Para que a gente pudesse entender quem era realmente o nosso ICP, quem que valeria a pena a gente se esforçar para ir atrás, e quem que realmente não fazia sentido, por mais que a gente vendesse ali na frente a dar churn, porque não tinha fit com a Gami. Antes da Inside a gente não tinha um padrão de reunião de vendas, a gente não sabia como era uma reunião de investigação, quando era uma reunião de solução. Então a Inside trouxe para a gente saber num primeiro momento do cliente quais eles valeriam a pena a gente já num segundo reunião apresentar uma solução, uma pré-avaliação, já apresentar um pouco do valor da Gami, do que a gente pode entregar, um spoiler do nosso entregável, e quais clientes a gente deveria apenas só apresentar uma proposta. Isso ajudou a gente a converter muitas key accounts que estão até hoje conosco. Um dos grandes pontos importantes da Inside, eles são muito mão na massa, então a gente tinha acesso a eles por WhatsApp, enfim, quando tínhamos dúvidas, eles participaram como ouvintes de algumas reuniões, conseguiram nos dar feedback em reuniões de investigação, em reuniões de solução. Então é uma equipe muito parceira que está conosco dentro de todo o projeto, assim, não simplesmente nos ensinavam e caíam fora. Outro ponto interessante que a Inside nos ajudou muito de perto na implementação de ferramentas como RD, Pipedrive, enfim. Então eles nos ajudaram desde escolher qual a melhor ferramenta para o momento da empresa, até na implementação de todos os nossos processos, do dia a dia, enfim, partes que eles já estavam muito acostumados a fazer, que a gente não tinha conhecimento, todas as integrações entre todos os nossos sistemas, então foi muito interessante. Eles olharam para o nosso processo, como a gente fazia, perceberam que era muito freestyle, que era muito aleatório, que a gente não tinha uma metodologia, mapearam tudo isso, colocaram tudo no papel para que a gente tivesse visibilidade, para que a gente pudesse olhar de fora, né, entender exatamente dentro do processo o que precisaria melhorar e o que a gente precisaria otimizar, o que era importante, o que a gente já fazia de bom e que a gente deveria reforçar e o que a gente deveria trocar. A gente fazia de maneira empírica. A gente fazia de como a gente achava, a gente não tinha esse conhecimento. Então eles trouxeram, colocaram metodologia, mapearam os processos, e a gente hoje sabe cada lead em qual estágio ele está. Então
Então isso é bacana. Resultados, depois de um ano de consultoria, a gente teve um aumento de 3 vezes do faturamento, desde quando a gente começou com eles. A gente aumentou também qualitativamente os nossos clientes, então a gente conseguimos trazer para dentro de casa Key Accounts, que antes a gente não tinha. Tinha um, hoje a gente tem 4. Foram vários resultados. A gente aumentou 80% do nosso ticket médio, a gente aumentou em média 6 vezes o número de vendas por quarter. E além de ter tudo mapeado, como eu já disse, né? Saber exatamente o motivo de perda de determinado lead, para que a gente transformasse tudo isso em aprendizado para que numa próxima oportunidade isso não acontecesse.